para falar sobre a dor da perda, que é uma das experiências mais humanas que existem. Nesse tempo em que vivemos o luto pela morte do Papa Francisco, queremos refletir sobre como atravessar esse momento com fé, esperança e apoio. A psicóloga Viviane Cunha está com a gente hoje para falar sobre o luto e também sobre o trabalho que ela faz com um grupo de viúvas de várias partes do Brasil, mulheres que encontraram na oração e no acolhimento, umas das outras, um caminho de consolo e vida nova. Viviane, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse processo de luto e de todo esse grupo onde nós nos unimos e conseguimos passar por esta fase que é tão dolorosa na nossa vida. Muito bem. Queria que você nos ajudasse a entender como é que o luto costuma se manifestar no nosso corpo, na nossa mente e como funciona o trabalho de vocês de acolhimento a essas pessoas que estão passando por esse momento. O luto, ele é um processo muito doloroso e é um processo muito complexo, né? Porque o luto, ele é um mistério, a morte que a gente vive e de repente se abate na nossa vida, na nossa família, de diversas maneiras. Então, cada pessoa, ela vive um processo de luto diferente. O nosso grupo iniciou pela Covid, porque o meu marido faleceu de Covid aos 46 anos, e ali as pessoas começaram a me procurar, porque também era viúva do Covid. E assim nós começamos a nos encontrar virtualmente, porque na época também nem poderíamos estar encontrando presencialmente. E aí foi que as pessoas começaram a vir e comecei a montar o grupo. O grupo chama Mulheres de Fé. E esse grupo tomou uma proporção que a gente nem imagina, mas que Deus conduziu tudo isso, porque ali nós encontramos forças para ajudar uma a outra. Ficaram várias mulheres novas, com filhos pequenos, gestante, né, com adolescentes, e foi um período porque o luto, por causa da dor que você vive naquele momento, sem a ausência, né, com a ausência da pessoa amada, você vive vários processos dessas fases que o luto traz, né? De negação, muitas vezes de raiva, o processo de barganha. Se eu tivesse feito isso, às vezes meu marido estaria aqui, né? Uma pessoa que eu amo estaria aqui. E não tem o que fazer. Né? Até o processo de depressão, que entra o processo de aceitação. Mas cada um na sua individualidade. O luto é individual, mas esse grupo, a força que esse grupo trouxe, nos ajudou a passar por todo esse momento, por todo esse processo e ainda ajuda. Porque o luto, ele também é a manifestação da dor e da saudade da pessoa querida, daquela pessoa que amamos. Então é o reflexo também daquela força e da persistência daquele amor que perdura em nós para sempre. Sim. Todos esses momentos. Exatamente. E eu queria que você nos ajudasse a entender como é que a fé pode ajudar a gente a atravessar o luto, como que isso acontece e também qual que é a importância de viver o luto, porque muitas vezes somos incentivados a esconder, a ignorar a dor que a gente está sentindo quando perde alguém. E isso não é saudável, né? É um processo natural e que precisa ser enfrentado. Sim. Wilker, assim, o luto, ele precisa ser vivido. Nós precisamos até para entrar no processo de aceitação. Então, a pessoa precisa viver aquela dor. Muitas vezes, a pessoa se torna repetitiva e a família em si, ou as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes não têm paciência nesse momento. Porque a dor é tão grande que ela vai chegando, ela vai falando a mesma coisa, ela vai lembrando as mesmas coisas, ela vai chorando. Então, precisa se passar por esse momento. Porque você precisa viver aquela dor, você precisa viver essas fases. O outro que está próximo, essa rede de apoio, ajuda muito nesse processo do luto, que é necessário ser vivido. E a fé também, como você falou. Porque o que é a fé? A fé é eu acreditar na vida eterna. A fé é eu crer que o meu marido está na glória de Deus.
passou dessa vida para a vida eterna. Inclusive, no nosso grupo, a gente não fala que morreu, a gente fala que fez a sua Páscoa, que passou dessa vida para a vida eterna e que está junto com Cristo, está junto com Nossa Senhora, que combateu o bom combate. E isso nos traz uma força de crer que há uma vida eterna, de crer que não acabou tudo ali, não parou, não foi em vão, mas sim, depois daquilo ali, teve a vitória. E esse é um novo olhar. A maneira que você olha, a maneira que você enxerga, faz mudar totalmente esse processo de aceitação da perca do ente querido. Apesar da saudade diária, apesar das lembranças, mas você começa a trazer um novo sentido àquilo ali que você está vivendo. E é nesse grupo que a gente vai trazendo, principalmente nas datas, as datas que faleceu, a data do aniversário, a data, vamos supor, no nosso caso, do Dia dos Pais, do Dia dos Namorados, de Natal, né, de Ano Novo. Essas datas comemorativas, elas mexem muito nesses momentos da pessoa amada que se foi, né? Seja um Dia das Mães, seja, né, uma avó, aquela pessoa significativa para você que foi recolhida por Deus e que um dia nós vamos nos encontrar. E isso é esse mistério até da fé, porque a morte é um mistério, o nascimento é um mistério, tudo é um mistério, mas eu preciso crer. Então, a fé nos faz caminhar. A fé nos faz seguir em frente em todo esse processo do luto. Não que a gente não vá sentir saudade, a dor da saudade, mas a gente tem uma esperança depois disso tudo. É isso, Viviane, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar um pouco da sua história e do seu trabalho também. Parabéns, viu, pela iniciativa e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço, muito obrigada, estou aqui para ajudar, sabe? Firme, fé em Deus, crendo na vida eterna, que temos um Deus maravilhoso. Amém. Tchau, tchau.